Então, a radioatividade é um capítulo aí da química, né, que acaba envolvendo a parte de estrutura do átomo e conceitos relativos ao átomo, principalmente. Tá bom? O que é radioatividade? Né? Radioatividade é a emissão de partículas ou energia, tá? Partículas e energia, partículas ou energia, por núcleos atômicos instáveis. E esse conceito é fundamental, tá? Tem que saber esse conceito, porque senão você vai cair em pegadinha, tá? A radioatividade, ela tem origem no núcleo atômico. Então, existem outras manifestações parecidas com a radioatividade, como, por exemplo, raio-x. Raio-x não tem origem em núcleo atômico. Raio-x não é radioatividade. Tá? Ultravioleta não é radioatividade. Tá? Raio-x e ultravioleta, eles têm origem na eletrosfera. São perturbações envolvendo elétrons. Tá? E radioatividade é uma perturbação de núcleo atômico. É quando o núcleo atômico está instável. Aí ele emite partículas, ou emite energia, ou emite os dois, para voltar a um estado de estabilidade. Certo? Bom, e qual que é a causa dessa desestabilidade, né? Essa instabilidade do núcleo atômico? Né? Por que o núcleo atômico fica instável? Por causa de uma desproporção entre número de prótons e número de nêutrons. Então, vocês vão lembrar da aula passada que o papel do nêutron é segurar os prótons no núcleo. Os prótons são positivos, eles se repelem. Né? Então, se não tivesse o nêutron, cada próton ia para um lado, certo? O núcleo seria instável. Então, o nêutron tem um papel de segurar o próton, né, do lado do outro próton. Então, quando existe uma proporção errada entre o número de prótons e o número de nêutrons, certo? Que os nêutrons, então, não conseguem segurar os prótons, então isso provoca instabilidade nuclear. O núcleo, então, conforme está no desenhozinho aí, vai emitir partículas ou vai emitir energia para restaurar a estabilidade nuclear. Tá? Então, por exemplo, se o núcleo tiver com excesso de prótons, né? Com excesso de prótons, os nêutrons não estão aguentando segurar esses prótons. Então, o núcleo pode perder prótons. O núcleo pode perder prótons. Então, esse é apenas um exemplo, tá? Do que pode acontecer. Mas a lógica é essa. Há uma desproporção entre o número de prótons e o número de nêutrons. O núcleo fica instável e, para tornar-se estável, ele emite partículas, emite energia. E isso é que nós chamamos, então, de radioatividade. Tá? Essa é a radioatividade. Beleza? A radioatividade ela foi descoberta em 1896 pelo Becquerel. Becquerel ele descobriu a emissão de radioatividade pelo urânio. Ele estava estudando alguns minerais e descobriu, então, que o urânio era radioativo. Na verdade, o Becquerel ele estava pesquisando outra coisa. O Becquerel estava pesquisando produção de raio-x. O raio-x foi inventado um ano antes, inventado não, né? Descoberto um ano antes, né? O raio-x foi descoberto um ano antes, e o pessoal estava todo mundo curioso com o raio-x, certo? Raio-x ele tem a capacidade de atravessar materiais, né? Você sabe muito bem disso, você vai fazer uma radiografia e tal, você usa raio-x, etc. E o raio-x marca um filme fotográfico, né? Marca um filme fotográfico, sensibiliza um filme fotográfico, produzindo uma imagem. Né? Então, Becker estava pesquisando produção de raio-x e acabou descobrindo a radioatividade, tá? Que também pode atravessar materiais e provocar registro em filme fotográfico. Né? A radioatividade também tem essa propriedade de atravessar os materiais. Tá? Então, ele fez um experimento longo, eu não vou detalhar o experimento dele, porque não há necessidade. Ele pegou vários envelopes escuros, tá? Colocou filme fotográfico dentro e colocou minerais em cima, né?
para ver qual mineral era capaz de emitir raio-x, certo? E aí, um sal de urânio conseguiu, então, marcar o filme fotográfico que estava dentro do envelope. É esse papelzinho aqui do lado, ó. Essa mancha aqui, está vendo? Essa mancha preta aqui do lado, essas manchas aqui. Então, isso aqui é a mancha produzida pelo mineral de urânio, sal de urânio, que estava em cima do envelope. Então, esse aqui é o filme fotográfico que estava dentro do envelope, né? O filme revelado, né? Até ele escreveu, fez umas anotações na foto, né? Aí, certo? Então, o sal de urânio conseguiu marcar o filme fotográfico quando revelou, então, revelou o filme, apareceu essa mancha escura. Então, ele achou que era raio-x. Só que ele foi estudar as propriedades, né, desse raio, né, que atravessou o envelope e viu que não eram as mesmas propriedades que o raio-x tinha. Então, ele descobriu uma nova forma de emissão de raios. Tá? Ele descobriu uma nova forma de emissão de raios que não era o raio-x, mas que também atravessava a matéria. Tá? Aí o Becquerel, esse sujeito aqui. Tá? Esse casal aqui, Pierre Curie e Marie Curie, se juntaram, né, ao Becquerel nessa pesquisa. Tá? Nessa pesquisa. Então, eles aprofundaram, né, os trabalhos do Becquerel, inclusive é a Madame Curie, a Marie Curie, que batiza o fenômeno como radioatividade, atividade de emissão de raios. Tá? E o casal, então, descobre novos elementos radioativos. Então, o Becquerel descobriu que o urânio era radioativo. Tá? O casal descobriu o rádio, né? Ganhou o nome rádio pela radioatividade, e descobriu também o polônio, né? Que ganhou esse nome em homenagem à Polônia, já que a Madame Curie, a Marie Curie, era de origem polonesa. Né? Ela era polonesa, ela usava o nome, né, Curie, do marido dela, do Pierre, mas ela era polonesa. Certo? E então eles começaram a descobrir, né, outros elementos, outros materiais que tinham essa capacidade de emitir radiação. Tá? O Pierre Curie morreu, tá? E a Marie Curie continuou os estudos, né? Descobriu mais elementos radioativos, descobriu o tório, por exemplo, um elemento radioativo, e a Marie Curie recebeu 2 prêmios Nobel. Tá? Um prêmio Nobel de Física, em 1903, juntamente aí com o Becquerel e o Pierre Curie, e um prêmio Nobel de Química, em 1911, dessa vez aí de forma isolada, pela descoberta de elementos. Tá? A Marie Curie é a única mulher aí na história a receber 2 prêmios Nobel, né? E 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, apesar de que essa parte da química e da física eles são muito afins, né? Mas é um prêmio Nobel de Química, é um prêmio Nobel de Física. Certo? Muito bem. Então, esses 3 a gente pode dizer que são os pioneiros, né, no estudo da radioatividade. Depois, outros foram se juntando a eles, né, e descobrindo outras coisas também. Certo? O Rutherford foi um dos primeiros a se juntar aí nessa pesquisa, quer dizer, não juntar do ponto de vista de estarem juntos, tá certo? Mas no ponto de vista de estarem estudando a mesma coisa. E o Rutherford, então, em 1898, você vê, apenas 2 anos depois da descoberta da radioatividade, o Rutherford descobre os 2 primeiros tipos de radiação, que ele chamou, então, de radiação alfa e de radiação beta. Tá? E logo 2 anos depois, um outro pesquisador chamado Paul Villard descobre um terceiro tipo de radiação, né, a radiação gama. Tá? Então, aqui nós temos uma montagem clássica, tá, que é um material radioativo, polônio, por exemplo, tá? Polônio, por exemplo, dentro de um tijolo de chumbo. Então, o polônio, gente, ele emite radiação para todo lado, mas a radiação não consegue atravessar o tijolo de chumbo. Mas você tem um furo aqui, né, no tijolo, e a radiação, então, sai como um feixe, né, retilíneo aqui, que vai trombar numa placa pintada
com sulfeto de zinco. Tá? Então, se você faz essa montagem no escuro, tá? O tijolo de chumbo, o material radioativo e a placa coberta com sulfeto de zinco, onde a radiação bate, você tem a emissão de uma luz esverdeada, tá? Um brilho esverdeado naquele ponto. Então, você tinha um brilho batendo aqui, ó, nesse ponto aqui. Só que o Rutherford e o Paul Vilar colocaram também duas placas metálicas eletricamente carregadas, positivo e negativo. Então, na hora que eles ligam isso aqui, ó, aquele feixe divide. Então, o Rutherford ele usou materiais radioativos que só emitiam radiação beta e alfa. Então, por isso que ele descobriu a alfa e a beta. Tá? O Paul Vilar, o material que ele usou, emitia as três. Então, a alfa e a beta, né, o Rutherford já havia descoberto, e a gama, então, tinha sido descoberta agora pelo Paul Vilar. Tá? Então, o que acontece? A radiação gama ela não desvia em campo elétrico. Tá? Então, quer dizer que ela não tem carga elétrica. A radiação beta é atraída pela placa positiva. A radiação alfa é atraída pela placa negativa. Então, quer dizer que a radiação beta tem carga negativa, né? Ela é atraída pela placa positiva. E a radiação alfa tem placa positiva, porque ela é atraída pela placa negativa. Tá? Vocês estão vendo que os desvios não são iguais. Tá? Você vê que a radiação alfa desvia menos, a radiação beta desvia mais. Então, isso tem a ver com uma propriedade física, né? Que é a inércia. Né? A inércia, tendência de continuar em movimento reto, retilíneo. A partícula alfa ela tem mais massa. A massa da partícula alfa é muito maior que a massa da partícula beta. Nós vamos ver isso aí na sequência. E, por isso, a partícula alfa desvia menos. Tá? Ela tem maior massa, né, gente? Ela desvia menos. A partícula beta tem massa menor, então ela desvia mais. Tá? É só você imaginar você no meio da rua, vem uma bicicletinha na sua direção, você empurra a bicicletinha, ela desvia, né? Desvia bastante. Vem um carro na sua direção, se você empurrar o carro, não vai adiantar nada, né? O carro não vai desviar. Então, aqui é a mesma coisa, é uma analogia. Né? A radiação alfa tem mais massa, desvia pouco, né? A radiação beta tem menos massa, desvia muito num campo elétrico, num campo magnético, um campo elétrico, no caso. Magnético também. Tá? Bom, a radiação alfa. Né? A radiação alfa. A radiação alfa é formada pela partícula alfa. Tá? A radiação alfa é formada por partículas alfa. Partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, por isso que eu falei com vocês, né? Que eu ia dar essa aula agora, logo depois da gente ter estudado próton, nêutron, elétron, né? Massa, carga, número atômico, etc. Então, a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, está aqui a representação dela, né? 2 prótons positivos, 2 nêutrons neutros, símbolo alfa, né? Massa em cima à esquerda, né? Como se fosse o número de massa, 4. E a carga, 2 cargas positivas, né? Dos 2 prótons, certo? Ela viaja numa velocidade aproximadamente de 20.000 quilômetros por segundo, tá? Tem baixa capacidade de penetração na matéria, certo? Então, nós temos um slide mais para frente aí que vai mostrar isso para vocês. E alto poder ionizante. O que é poder ionizante? Poder de formar íons. Tá? Existem várias maneiras de formar íons. A partícula alfa ela faz o seguinte. Quando ela tromba num átomo, então imagine que você tem um átomo aqui, ó, tá? Com os elétrons girando em volta, tal, tá? Imagina que você tem isso aí. A partícula alfa ela rouba 2 elétrons que vão girar em volta dela. Ela tromba naquele átomo e ela vai roubar 2 elétrons que vão girar em volta dela. Então, se ela tira 2 elétrons do átomo, esse átomo, então, fica com carga positiva, né? Esse átomo fica com carga positiva. Então, isso é ionização. Tá? E o curioso é que, ao fazer isso, a partícula alfa se transforma
num átomo de hélio, né? Transforma num átomo de hélio. 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons. Tá? Inclusive, é comum vocês verem aí nos livros, né, falar que a partícula alfa é um núcleo de átomo de hélio. Né? É um núcleo de átomo de hélio em alta velocidade, né? 20 mil quilômetros por segundo. Tá? Então, partícula alfa é isso aí, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Né? A partícula beta. A partícula beta é um elétron. A partícula beta é um elétron, tá? Que veio da quebra de um nêutron. Ah, Ramon, como assim? Imagina que o núcleo está instável, né? O núcleo está instável, porque está sobrando nêutron e faltando próton. Imagina que isso gerou uma instabilidade no núcleo, sobrando nêutron. Então, o nêutron quebra e vira um próton e um elétron. Ramon, mas isso é muito doido. Isso é esquisito mesmo. Tá? O nêutron quebra, vira um próton, um elétron, ainda vira uma outra partícula ainda, chamada neutrino, tá? Que é um nêutron de massa desprezível, tá? Massa muito pequena. Tá? Preocupa com o neutrino não nos interessa na química. Então, o nêutron se transforma num próton e num elétron. Então, está aqui, ó, nêutron quebra, vira um próton e um elétron. O próton fica no núcleo. O próton fica lá no núcleo. E o elétron sai em alta velocidade. Tá? Então, é um elétron que sai do núcleo. Olha que doideira. Tá? É um elétron que sai do núcleo. Se você somar aqui, né, carga do próton mais carga do elétron menos, dá 0. Massa do próton 1, massa do elétron 0, dá 1, que é a massa do nêutron. Tá? Então, um nêutron quebra dando um próton e um elétron. Então, partícula beta é um elétron. Carga negativa, massa 0. Tá? Beta negativo, 0. Viaja numa velocidade em torno de 200 mil quilômetros por segundo. Penetração da matéria é maior, né, do que a partícula alfa. E tem um médio poder ionizante. Tá? Aí, no caso, não é porque ele rouba elétron, não. É porque ele tem bastante energia, né, essa velocidade aí. Então, ele pode transferir essa energia para outros átomos e arrancar elétrons de outros átomos. Tá? Então, tem 2 formas de arrancar o elétron. A partícula alfa pega o elétron para ela, né? E a radiação beta e a radiação gama, elas transferem energia, e o átomo acaba perdendo elétron por causa disso. A radiação gama é uma onda eletromagnética, tá? Que viaja na velocidade da luz, né? Toda onda eletromagnética no vácuo viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Né? Tem uma altíssima penetração na matéria e tem um baixo poder ionizante, mas esse poder ionizante é importante. Tá? É baixo, mas ele é importante, porque ele atravessa a matéria. Tá? Então, o número de átomos que podem sofrer ionização é muito maior, tá? Do que da alfa e da beta. Vocês vão ver o esquemazinho aqui, vai ajudar a entender. Então, é isso, radiação alfa, beta e gama. Tá? Gente, essas 3 aí são as radiações tradicionais. Vocês têm que saber, alfa, beta e gama. Tá? Existe uma 4ª radiação, certo? Que é a radiação beta mais. Beta mais. Tá? Então, a alfa, 2 prótons, 2 nêutrons. A beta é um elétron, que veio da quebra de um nêutron. E a gama é a onda eletromagnética. A beta mais, ela vem da quebra de um próton. Então, tem próton sobrando no átomo. O próton quebra, vira um nêutron e um elétron positivo. Elétron positivo, sim, elétron positivo, que a gente chama de antielétron. Antielétron ou pósitron. Antielétron ou pósitron. Tá? Esse antielétron, ele é uma partícula de antimatéria. Tá? É uma partícula de antimatéria. Existe a matéria que vocês conhecem, formada de próton, elétron e nêutron.
e existe a antimatéria, formada de antipróton, antielétron e antinêutron. Tá? Depois eu vou mandar um texto para vocês aí no grupo, falando sobre antimatéria. Tá? Sugiro também que leia alguma coisinha a respeito. Não é coisa demais, não, vocês vão ficar doidos. Tá? Mas coisinha, tá? Não exagera, não. Viu? Então, o pósitron é uma partícula de antimatéria. Tá? É um elétron positivo. Então, a mesma coisa, lá um próton quebra, vira um nêutron e um elétron positivo. Sai do núcleo em altíssima velocidade, então a partícula beta positiva. Então, presta atenção. Se ninguém fala nada, tá? Se ninguém fala nada com você, está falando da partícula beta negativa. Beta tradicional. Tá? Se o exercício falar assim, o átomo emitiu a partícula beta. É essa aí, a negativa. É a negativa. Para você falar que emitiu um pósitron, um antielétron, uma beta positiva, então é isso aqui. Certo? Gente, se um antielétron trombar com um elétron, eles se aniquilam, sobra nada. Tá? Então, elétron mais antielétron, aqui, ó, elétron, se ele trombar com um antielétron, tá? Aniquilação. Libera uma enorme quantidade de energia. Vou colocar até em letra maiúscula. Tá? Libera uma enorme quantidade de energia. É uma aniquilação da matéria. Tá? Então, da mesma maneira, um próton trombar com um antipróton, um átomo trombar com um antiátomo, aniquilação da matéria. Tá? Partícula beta, então, tem essa característica. Tá? Se ela trombar com um antielétron, emite energia. Viaja na mesma velocidade da partícula beta tradicional, 200.000 km/s. Perfeito? Então, ó, falou nada de diferente, alfa, beta negativa e gama. Agora, se falou da beta positiva, antielétron ou pósitron, então é esse caso aqui, está em azul. Tá bom? Beleza? Mistura as bolas, não. Tá? Então, esse caso aqui é excepcional. Guarda ele, nós vamos usar ele lá no final da aula. Lá no final da aula, nós vamos usar esse caso aqui, tá? Da partícula beta positiva. Tá bom? Então, olha aqui. Ó. Radiação alfa. Algumas folhas de papel, 2 ou 3 folhas de papel, tá? Ou tecido, tá? Barram a radiação alfa. Radiação beta. Aí você precisa de um caderno grosso, um livro, né? Você pega um livro aí, certo? Um livrão aqui. Aí a partícula beta não consegue atravessar. Tá? E a radiação gama é uma parede de concreto ou uma parede de chumbo para segurar a radiação gama. Certo? Então, aí ela para lá no meio, né? Ela entra um pedaço aqui, viu, gente? Ela não consegue atravessar tudo. Tá? Aliás, o desenho podia ter puxado essa seta até aqui, assim, mais ou menos. Ela atravessa uma grande parte, mas não consegue atravessar tudo. Agora, a radiação gama atravessa nosso corpo. Tá? Se tiver um material radioativo, tá? Se tem um material radioativo, emissor de radiação alfa, está aqui na minha frente, tá? Ele está emitindo radiação alfa. A radiação alfa está vindo na minha direção. O máximo que ela penetra é em algumas camadas das minhas células da pele. Tá? Então, se ela puder provocar um problema em mim, por exemplo, um câncer, né? Você sabe que a radiação pode alterar o DNA e provocar câncer, né? A radiação alfa, se ela atingir meu corpo, ela vai provocar um câncer de pele, tá? Vai provocar um câncer de pele, certo? A radiação beta já é mais profunda, tá? Ela entra em alguns tecidos mais internos. Agora, a radiação gama atravessa no corpo. Então, a radiação gama atravessa o corpo. Então, ela pode pegar um tecido nosso, que é muito sensível à radiação, que é a medula óssea. Gente, onde tem mais célula reproduzindo, tá? Onde tem mais célula reproduzindo, tem mais DNA duplicando, mais sujeito a ocorrer erro, tá? Na duplicação do DNA,
e provocar algum tipo de câncer, por exemplo. Entendeu? O problema é esse, a duplicação do DNA. Então, na medula óssea nossa, está cheio de DNA duplicando. Então, se a radiação gama atravessa nosso corpo e pega o DNA da medula óssea duplicando, pode provocar um câncer de medula óssea, uma leucemia. Tá? Uma leucemia. Certo? Por isso, radiação gama é extremamente perigosa. Tá? Extremamente perigosa. Até aí, tudo bem? Vamos adiante. Leis da emissão radioativa. Tá? Primeira lei, lei de Soddy, tá? É para emissão de radiação alfa. Para emissão de radiação alfa. Presta atenção, se você estudou a aula passada, tá? E você lembra que a radiação alfa são 2 prótons e 2 nêutrons, não precisa decorar nada, tá? Não precisa decorar nada. Radiação alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se você tem um átomo X, número atômico Z, número de massa A. Lembra o que é número atômico? Número de prótons. O que é número de massa? Prótons mais nêutrons. Tá? Então, se emitiu uma partícula alfa, perdeu 2 prótons. O número atômico vai diminuir 2 unidades. Então, não vai ser o elemento X mais. Né? Vai mudar o elemento. Agora é um elemento Y. Tá? E 2 prótons e 2 nêutrons são 4 massas. Então, o número de massa vai diminuir 4 unidades. Tá certo? Então, você precisa decorar isso aqui não. Se você sabe o que é uma partícula alfa, se você entender o que é uma partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, e você sabe o que é Z, você sabe o que é A, pronto. Tá? Segredo não. Tá? Então, na emissão da partícula alfa, o número atômico diminui 2 unidades, o número de massa diminui 4 unidades. Tá? Então, exemplo aqui. Ó, em que se transformaria um átomo de polônio Z84, A210, após a emissão de uma partícula alfa? Após a emissão de uma partícula alfa. Porque o cara pode pôr 2, 3, 4, 5. Tá? Pôr uma só aí, que é para praticar mesmo. Né? Então, o número atômico vai diminuir 2, porque perdeu 2 prótons, então de 84 vai para 82. Aí você tem que pegar a tabela periódica, olhar na tabela periódica quem é o cara de número atômico 82, que é o chumbo. Tá? 82 é o chumbo. E a massa 210 vai cair 4 unidades, vai para 206. Tá? Então, vai formar o chumbo 82, 206, como está aqui embaixo. Certo? Beleza? Ah, Ramon, mas lá na tabela periódica está chumbo 207. Ô, filho, aquilo que está na tabela periódica é massa atômica. É a média das massas dos isótopos. Tá? Aqui eu estou falando de átomo isolado. Então, um átomo que tinha massa 210 perdeu 4 partículas do núcleo, 2 prótons, 2 nêutrons, e vai para a massa 206. Complica a coisa. Tá? Segunda lei da radioatividade, lei de Soddy e Huygens, né? Fala o seguinte: emissão de partícula beta. Tá? O que acontece na emissão de partícula beta? Aí, ó, não falou nada, é a beta tradicional. Tá? É a beta tradicional, aquela em que o nêutron transforma num próton, o próton fica no núcleo e o elétron sai em alta velocidade. O elétron sai em alta velocidade. O próton fica lá no núcleo. Tá? Então, o que vai acontecer? O número de prótons vai aumentar uma unidade. Porque o nêutron transformou num próton. Então, vai ter um próton a mais. Agora, a massa não muda. Porque o nêutron transformou no próton. Tu tem massa 1. Ah, mas perdeu um elétron. Pois é, mas o elétron tem massa desprezível. Então, o número atômico aumenta uma unidade, porque vai ter um próton a mais. E a massa é a mesma. Ou seja, X e W são isóbaros. Isóbaros, né? Mesma massa. E emitiu o elétron, então, né? Que é a partícula beta. Tá? Então, na emissão da partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade, o número de massa não se altera. Tá? Então, um átomo de tório 90-233
Se emitir uma partícula beta, estou bonzinho, né? Uma partícula beta, tá? O que vai virar? Né? Então, ó, o número atômico vai aumentar uma unidade. De 90 vai para 91. Aí você pega a tabela periódica, olha lá que 91 é o PA, protoactínio. Tá? E a massa mantém a mesma. Né? Era 233, mantém 233. Tá certo? Bom, sugestão agora. Tá? Sugestão agora. Pega esse exercício anterior, põe lá, emite 3 alfa. Tá? Pega esse aqui, põe 2 alfa e 2 beta. Tá? Emite 2 alfa e 2 beta. Entendeu? Pronto, cara. O exercício está aí. É só você bolar ele. Tá? Só você bolar ele. Você pode inventar outros também. Ah, esse átomo de tório 90-233 ganhou um nêutron. O que ele vira? Tá? Ganhou um próton. Você pode fazer isso. Perdeu só um próton. Perdeu um próton e um nêutron. Tá? O que é vira? Tá? Então, você pode fazer isso, praticar. Tá bom? Aí que você aprende mesmo. Observação. Terceira lei. Emissão de radiação gama. Não tem. Tá? Não tem emissão de radiação gama, não. Certo? Emissão gama não afeta Z nem A. Então, não tem lei para emissão de radiação gama, não. Tá certo? Não tem lei para emissão de radiação gama, não. Tá certo? Não tem. Tá? Então, a emissão gama não afeta o número atômico, não afeta o número de massa, porque a emissão gama é apenas energia. Tá? A emissão gama é apenas energia, ela não vai afetar uma coisa nem a outra. Certo? Não vai afetar nada aí a emissão de radiação gama. Então, não tem terceira lei aí para emissão de radiação gama, tal, não existe isso não. Certo? Bom. Agora aqui, né? Se por acaso o sujeito pedisse para você a emissão de beta mais, tá? Se por acaso pedisse, tá? Então, beta menos, você já sabe, né? Beta menos eu acabei de falar aqui. Um nêutron transforma num próton, aumenta um próton, né? O número atômico aumenta uma unidade, massa permanece a mesma. Tá? Então, esse aqui é a segunda lei. Tá? Isso aqui é a segunda lei. Agora, se emitir um beta mais, então o que aconteceu? Um próton transformou no nêutron. Então, vai diminuir um próton. Certo? Então, era Z, vai passar para Z menos 1. Tá? E a massa continua a mesma. Né? A massa continua a mesma, porque a massa do próton e do nêutron é a mesma. Tá? E a partícula beta mais, né, que é o pósitron, o antielétron, sai em alta velocidade. Agora, está vendo? Isso é raro. Tá? Mais comum é a emissão alfa e beta. Mas é bom saber essa aí também. Tá? Olha aqui uma curiosidade, uma série radioativa, né? A gente chama de família radioativa do tório. Então, ali está o tório, número atômico 90, tá vendo? 90, massa 232. Aí ele emite uma alfa. Massa diminui 4 unidades, vem para 228. Número atômico diminui 2 unidades, vem de 90 para 88. Entendeu? Número atômico diminuiu 2 unidades. Massa diminuiu 4. Aí o rádio emitiu uma beta. Na hora que emite a beta, o número atômico aumenta uma unidade. O actínio emitiu outra beta. Aumentou outra unidade. Voltou para tório. Só que era tório 232, agora é tório 228. São isótopos. Né? Aí esse tório agora emite outra alfa de novo. Caiu para rádio de novo. Só que o rádio 88, 224. Tá vendo? Isótopo daquele lá de cima. Então, toda descida dessa na diagonal aí, ó, massa diminuindo 4 unidades, número atômico diminuindo 2 unidades, toda descida dessa na diagonal é emissão alfa. E todo retorno desse aqui, ó, para a direita, é uma emissão beta.
Tá? Aí o finalzinho está ali, é o chumbo 82,208. Então, o elemento radioativo tório, na natureza, ele vai emitindo radiação até transformar finalmente em chumbo 82,208, que é o final aqui. Chumbo 82,208. Tá? Esse diagrama é interessante. Tá? Esse diagrama é bastante interessante. Depois analisa ele com calma. Tá? Analisa ele com calma. Certo? Primeira lei, ó, essa queda na diagonal. Segunda lei, essa caminhadinha aqui na horizontal. Tá? Tá aí direitinho aí. Tá? Bom. Então, os tipos de radiação nós já falamos, né? Alfa, beta, gama, né? Tem a beta mais também, certo? As leis da radioatividade, que acontece com o número atômico, número de massa, elemento, etc, etc. Pratiquem. É uma parte importante da matéria, tá? Outra parte importante agora vem aqui, ó. Diferenciar fissão nuclear de fusão nuclear. Tá? Tem caído aí no Enem, tá? Tem caído. A radioatividade toda tem caído no Enem, certo? Fissão e fusão, tá? Então, o que é fissão nuclear? Fissão nuclear é a quebra de núcleos que se tornam instáveis quando bombardeados por nêutrons. Presta atenção. O núcleo estava estável. O núcleo estava, joinha, estável. Aí vem um nêutron, ó, colige com o núcleo. Isso torna o núcleo instável. E o núcleo quebra no meio. Tá? Quebra em 2 pedaços. Ocorre com uma série de elementos químicos, mas especialmente com esses 2 isótopos aí, o urânio 235, urânio 92, 235, e o plutônio 239, plutônio 94, 239. Tá? Então, esses 2 átomos aí, esses nuclídeos, né, que a gente chama, eles sofrem fissão. Tá? Então, os núcleos sofrem quebra, que a gente chama de fissão ou cisão, liberando mais nêutrons. Então, estava o núcleo quieto lá, vem um nêutron, tromba nele. Aí esse núcleo quebra, libera mais nêutrons, que, por sua vez, vão quebrar mais núcleos, gerando, então, uma reação em cadeia e uma liberação de energia. A energia pode ser controlada e usada em usinas nucleares, tá? Então, já guarda isso aqui, tá? Usinas nucleares, certo? Ou pode ser liberada de forma explosiva numa explosão nuclear, que é a chamada bomba A, ou bomba atômica. Tá? Bomba A ou bomba atômica. Tá? Quando o núcleo quebra, são liberados núcleos radioativos de outros elementos, pela fragmentação do núcleo inicial, que nós chamamos, então, de lixo radioativo. Esses núcleos radioativos de outros elementos, tá? Provenientes, então, da fissão do urânio e do plutônio, a gente chama de lixo radioativo. Então, vamos ver isso aqui no esquema, para ficar claro. Tá? Olha lá. Lá em cima está a equação, não preocupa com ela, não. Vê aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui está representado um átomo de urânio. Tá? Um átomo de urânio, com 92 prótons, 143 nêutrons. É o urânio 92, 235. Soma isso aqui, ó, 92 prótons, 143 nêutrons, que dá 235. Então, está aqui o urânio 92, 235. Bonito, tranquilo, estável, bonitinho. Vem o nêutron. De onde que esse nêutron vem? Pode vir aí da atmosfera, tem nêutrons voando aí em volta da gente o tempo todo, tá? Ou pode vir de um elemento que sofre decomposição também, liberando nêutrons, que são chamadas fontes de nêutrons, tá? Mas não preocupa com esse nêutron, não. Esse nêutron vem, tromba com o núcleo de urânio e vai quebrar o núcleo de urânio em 2 núcleos menores, tá vendo? 92 prótons, né? 56 foram para lá, 36 foram para cá, 85 nêutrons, 56 nêutrons.
formou um átomo de bário e um átomo de criptônio. Esses átomos formados aqui, ó, são radioativos. Esse é que é o tal lixo radioativo. O urânio quebrou e formou 2 átomos radioativos. Tá? Isso libera uma enorme quantidade de energia. Tá? Isso libera uma enorme quantidade de energia. E liberou também 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons, se trombar num outro urânio, vão quebrar também. E aí você vai ter na reação em cadeia. Né? Um nêutron veio e quebrou esse urânio. Esse nêutron vai e quebra outro. Esse nêutron vai e quebra outro. Aí libera, né? Ele vai quebrando, vai quebrando. Então, isso é a reação em cadeia. Tá? Então, essa equação aqui em cima, essa equação nuclear aqui em cima, a gente chama de equação nuclear, é uma possível equação para a fissão do urânio. Ah, Ramon, sempre libera 3 nêutrons? Não. Tem fissão que libera 2, tem fissão que libera 3. Tá? Sempre forma bário criptônio? Não. Tá? Às vezes forma outros elementos. Forma o iodo. Tá? Forma o estrôncio. Certo? O césio. Tá? Então, tem outros elementos que são gerados na quebra do urânio. Aqui é um exemplo. Tá? Nêutron veio, trombou com o átomo, colidiu com o núcleo de urânio. O núcleo de urânio quebrou em 2 átomos menores, radioativos. Lixo radioativo. Lixo radioativo. Tá? E nêutrons que vão continuar a reação em cadeia. Tá bom? Agora, fissão. Né? Para que serve? Aliás, o que são os conceitos envolvidos com a fissão? Quais são os conceitos envolvidos com a fissão? Primeiro, na natureza, 0,5% do urânio que existe na natureza é o urânio 235. 0,5%, tá? Do urânio que tem na natureza é o 235. E 99,5% é o urânio 238. Então, quando a gente pega uma amostra de urânio na natureza, uma mina de urânio, né? Que no Brasil tem, inclusive, tá? Se você pegar 1 tonelada de urânio, 5 quilos ali no meio é urânio 235, que é o que interessa, é o que sofre fissão. E 995 quilos é urânio 238, que não sofre fissão. Não interessa para fissão. Então, tem que separar. Tem que remover o 238, entendeu? Aqui, ó, setinha. Você vai ter que diminuir o 238, você vai ter que tirar o 238 e deixar o 235. Entendeu? Você vai retirando o 238, vai deixando... Imagina uma caixa de laranja, tá? Que tem 10 laranjas boas, tá? E 90 laranja podre. Então, 10% das laranjas é boa. Você vai tirando as laranjas podres, né? Chegou a hora que você vai ter 100% laranja boa, né? Então, você vai ficar só com as boas. Então, a ideia é essa. Tá? Existe um mecanismo chamado enriquecimento do urânio, que consiste em remover o urânio, tá? 238, tira ele, tá? E deixa só o 235, que é o que tem uso na fissão nuclear. Uso em quê? Nos reatores nucleares, por exemplo, que são usados para a produção de energia, obtenção de isótopos radioativos, irradiação de alimentos e de outros materiais. Nós vamos falar isso aqui no final. Tá? Reatores nucleares geram lixo radioativo. Isso é um problema. O que fazer com lixo radioativo? Tá? Existe um risco de vazamento radioativo. Risco de vazar esses isótopos radioativos, esse lixo radioativo. Tá? Mas não tem risco de explosão nuclear. Tá? Uma usina nuclear, um reator nuclear, não tem risco de explosão nuclear.
Por que, Ramon? Já vou explicar. E o urânio também, né? Fissão nuclear é usado para as armas nucleares. Bomba A, né? Bomba atômica. Tá? Olha aqui o processo de enriquecimento do urânio, então. Então, na natureza, aqui, ó, o urânio 235 é o azul clarinho, o urânio 238 é o azul escuro. Tá? Então, na natureza, 0,5% é urânio 235. Aí, esse urânio extraído da natureza é transformado em um óxido, que é o U3O8, o óxido de urânio, U3O8, tá? Chamado yellow cake, bolo amarelo. E esse urânio aqui nesse meio, tem o 235, tem o 238. Esse urânio, ele é vaporizado e ele vai para um equipamento chamado centrífuga. Essa centrífuga vai separar os isótopos, baseado na massa. 238 vai para um lado, tá vendo? Os mais pesados aqui embaixo. 235 vai para outros, mais leve aqui em cima. Então, a centrífuga vai separar esses isótopos, tá? 238 e 235. Então, você vai retirando 238 e vai ficando com 235. Se você enriquecer o urânio, chegar entre 3% e 20%, é o chamado urânio de baixo enriquecimento, é usado em reatores nucleares. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa usina nuclear de Angra, ela trabalha com urânio a 5%, baixo enriquecimento. Tá? Agora, se você começa a enriquecer acima de 20%, você não está com boas intenções. Tá? Porque acima de 20%, o que tem é o urânio de alto enriquecimento, de 90% a 100%, né, de urânio 235, que é usado para armas nucleares, bomba atômica. Tá? Aí para fazer bomba atômica. Então, existe um negócio chamado Agência Internacional de Energia Atômica, inclusive já caiu no Enem, viu essa sigla? Agência Internacional de Energia Atômica. Já caiu isso aí em prova do Enem. Tá? Agência Internacional de Energia Atômica. Ela fiscaliza os países, né, se eles estão enriquecendo urânio acima de 20%. Existem acordos nucleares, tá? Acordos de não proliferação de armas nucleares. Certo? Arma nuclear, você sabe que é um problema sério, né? Então, existem os acordos de não proliferação de armas nucleares. E os países que são signatários, então, desse acordo, que assinaram esse acordo, eles são constantemente fiscalizados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Alguns países têm tido problema com a Agência Internacional de Energia Atômica, como é o caso do Irã. Certo? O Irã vira e mexe, sofre sanções, né, comerciais, econômicas, né, porque eles estão enriquecendo o urânio ali a 20% e o pessoal suspeita que eles estão enriquecendo a mais. Certo? Agora, isso é tudo muito complicado, né, gente? Você está vendo aí o mundo aí como é que está, né? País que tem arma nuclear e ameaçando de usar arma nuclear e tal. Né? Então, acaba que, como é que fica? Né? Como é que fica o tratado de não proliferação de arma nuclear, né? E de não uso de arma nuclear? Né? A arma nuclear, gente, ela tem sido chamada com o tempo aí, né, mais recentemente, de não arma, né? Não arma. Quer dizer, aquela arma que você não pode usar. Né? Aquela arma que você tem, mas você não pode usar. Se você usar arma nuclear e do outro lado vier outra também, você manda mais uma e toma mais outra, o planeta acaba. O planeta acaba. Então, só esse negócio aí de país ameaçar usar arma nuclear já é uma coisa extremamente séria. Né? Uma coisa extremamente séria. Tá? Bom. Olha aí como é que funciona, então, as coisas. Né? Se eu pegar aquele urânio natural, tá? Meter o nêutron nele, certo? Jogar um nêutron no urânio natural, olha aqui, ó. 99,5% dos átomos é urânio 238. Os azul clarinho aqui, ó, são os 235. Só tem esses dois aqui, certo? Só tem esses dois. Então, o nêutron vem, trombou no 235.
trombou no 235. Beleza. 235 sofreu fissão. Gerou 3 nêutrons. Nenhum dos nêutrons acertou o outro átomo lá, tá vendo? Então, você não tem uma reação em cadeia. Não tem uma reação em cadeia. O urânio natural, tá? Na natureza, e 0,5% de urânio 235, ele não gera reação em cadeia, certo? Então, o urânio natural mostrando que não se deflagra reação em cadeia nessas condições. Agora, se eu aumento para 5%, que é a Angra, tá? Então, lá vem o nêutron, quebrou esse aqui, ó. Quebrou. Pá, urânio. Esse nêutron aqui se perdeu, não deu nada. Esse nêutron aqui se perdeu, não deu nada. Mas esse aqui veio e quebrou o outro urânio 235. Liberou mais 3 nêutrons. Esse aqui se perdeu, não deu nada. Esse aqui se perdeu, não deu nada. Mas esse aqui quebrou um outro urânio 235. Esse aqui se perdeu, esse aqui se perdeu. Esse aqui quebrou um outro urânio 235. Então, está vendo aqui, ó, reação em cadeia? Está vendo? Reação em cadeia. Quebrou 1, agora são 2, agora são 3, agora são 4. Então, essa quebra, 1, 2, 3, 4, é uma quebra controlável. É uma quebra controlável, tá? Então, isso aqui é uma reação em cadeia com baixa liberação de energia. Agora, se eu ponho 90% de urânio 235, aí ferrou, né? O nêutron vem e quebra esse urânio, libera um nêutron, quebra esse aqui se perdeu, quebrou esse, aquele lá se perdeu, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse. Quer dizer, eu tinha 1, agora já são 3, né? Agora já são 4, 5, 6, agora tem mais 6, 7, 8, 9. Quer dizer, era 1, foi para 2, foi para 6, foi para 9. Quer dizer, você tem uma progressão aí com uma liberação de energia muito grande. Então, se você usa o urânio 90% de enriquecimento, você tem uma reação em cadeia muito rápida. Muitos átomos quebrando num curto intervalo de tempo. Uma liberação enorme de energia. Tá? E essa aí é incontrolável. Então, isso é bomba atômica. Isso aqui é usina nuclear. Isso aqui é o que acontece numa usina nuclear. Isso aqui é o que acontece numa bomba A, numa bomba atômica. Tá? Então, olha aqui a usina nuclear. Ó. Olha aqui a usina nuclear. Angra 2. Tá? Usina de Angra. A piadinha aqui embaixo, tá, gente? Não tem esses peixes 3 oi, não. Tá? Isso aqui é uma piadinha aqui, um mutante aqui, né? Morando perto da usina. Né? Mas olha aqui, ó. O núcleo da usina é esse preto aqui. Ó. O núcleo do reator tem urânio 235 a 5%. Esse aqui. Ó. Urânio 235 a 5%. Tá? Então, lá tem a fissão controlada. Ocorre fissão, libera energia. Esse amarelo que está em volta é água. Então, essa água aqui em volta, ela ferve. Ela vai além de ferver, tá? Ela vai a 400, 500 graus. Tá certo? O Ramon, mas 400, 500 graus é vapor. É. Vapor sob pressão. Essa parede aqui, ó, tem que ser grossa. Porque você tem água lá dentro a 400, 500 graus sob pressão. Vapor d'água é sob pressão. Tá? Então, esquentando ali no núcleo do reator, mais ou menos 500 quilos de urânio. Mais ou menos 500 quilos de urânio. Tá? Núcleo do reator. Aí, essa água amarela super quente encontra essa água azul aqui mais fria. Encontra sim, né? Passa perto uma da outra. Não mistura, não. Uma está num cano, a outra está em outro. Essa água azul, então, ferve. Vira esse vapor roxo. Esse vapor roxo movimenta as turbinas. Aí vai para um gerador e gera energia elétrica. Numa usina termoelétrica, de carvão ou óleo, a água ferve, gera o vapor, movimenta as turbinas. Em Três Marias, Furnas, é o movimento da água que passa e gera as turbinas, né? Roda as turbinas, gera energia. Então, aqui é o vapor
que vai movimentar as turbinas e gerar energia. Tá? Agora, esse vapor roxo vem água do mar, dentro do encanamento, água fria, esfria esse vapor, ele volta para líquido, volta lá para ferver e movimentar a turbina de novo. A água vem para o mar, volta para o mar quente. Angra é mar, né? Tem usina que é em rio, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Tem várias usinas que jogam água quente no rio. Dá um problema ambiental sério, porque no mar não é tão grave o problema, né? Acaba diluindo esse calor, mas no rio o problema pode ser mais sério. Então, no caso de Angra, é o oceano aí que esfria, né, o resfriamento principal do sistema. Tá? Entendeu? Eu adoro esse esquema. Tá? Eu fosse vocês também, pegava esse slide depois, colocava ele no celular, de vez em quando dava uma corrida de olho nele, tá? Para lembrar como é que ele funciona. Essas cores ajudam muito a gente a guardar o que está acontecendo. Certo? Você lembra, opa, era aquele vapor amarelo, aquele azul, aquele roxo, aquele verde, tal. Agora, tá vendo esses vermelhinhos aqui, ó? Barras moderadoras de grafite ou boro. Barras de grafite ou boro absorvem nêutrons. Absorvem nêutrons. Então, gente, se por acaso, usina nuclear, se por acaso gerar mais nêutron do que eu queria, tá? Lá no urânio, gerar mais nêutrons do que eu queria, o negócio começar a esquentar demais, certo? Existe um mecanismo, tá? Que você consegue abaixar essas barras aí, ó, no núcleo do reator, elas absorvem nêutrons e diminuem a reação em cadeia. Elas roubam nêutrons e diminuem a reação em cadeia e esfriam o reator. Tá? Então, essas barras moderadoras de grafite ou de boro esfriam o reator. Né? Precisou de esfriar o reator, manutenção, qualquer coisa, enfia essas barras lá dentro, absorvem os nêutrons para a reação em cadeia. Tá? Para a reação em cadeia. Então, isso aí é um negócio interessante. Tá? Tem risco de isso aqui explodir? Como explosão nuclear, não. Porque com esse grau de enriquecimento, não dá explosão nuclear. Para dar explosão nuclear, tem que ser 90% a 100% de urânio 235. Então, as usinas trabalham no máximo com 20%. Usina de submarino, por exemplo, né? Existe submarino nuclear, dentro dele tem uma usina nuclear com urânio a 20%. Tá? Para gerar, né? Ela é pequena, né? Tem que acabar gerando mais energia. Mas não tem risco de explosão nuclear. Agora, existe o risco de vazamento. Tá? Se esse cano amarelo romper em qualquer lugar aqui, ó, aí o desastre está feito. Porque esse vapor aí passa no núcleo do reator. Então, o que tem nesse vapor? O que tem nesse laranja? O que tem nesse laranja? Lixo radioativo. Lixo radioativo. Então, se esse laranja aí romper, tá? Imagina, 400, 500 graus. Quem tiver do lado já vai cozinhar, né? E vai escapar uma nuvem de vapor com lixo radioativo. Tá? Vai escapar uma nuvem de vapor com lixo radioativo. Aí o negócio vai ficar feio. Tá certo? Aí o negócio vai ficar feio. Tá? Amor, já aconteceu isso? Já. O Chernobyl é um exemplo. Tá? Chernobyl é um exemplo que isso aí aconteceu. Fukushima também. Tá? Então tá aí, Chernobyl. Antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, em abril de 1986, o núcleo do reator da usina atômica fundiu devido a uma falha de refrigeração. Aquele sistema de baixar lá as barras moderadoras de boro e grafite não funcionou. Houve uma falha de refrigeração. Aí o núcleo do reator esquentou demais, a pressão daquele vapor aumentou demais, é igual a panela de pressão, né? Aumentou demais a pressão lá dentro, a panela explodiu. Houve uma explosão, o prédio ruiu parcialmente, olha a imagem do prédio ruído aí, ó, certo? Liberando a nuvem radioativa, essa vermelha aí, ó, que espalhou, né, do norte da Ucrânia, que era uma das repúblicas socialistas soviéticas, né? Tornou-se independente naquele processo,
né, de separação das repúblicas soviéticas, né? A Ucrânia tornou-se independente, certo? E grande parte, inclusive, do arsenal nuclear russo ficou na Ucrânia. Grande parte do arsenal nuclear russo ficou na Ucrânia. A Ucrânia devolveu o arsenal nuclear para a Rússia, com a condição que a Rússia nunca invadisse a Ucrânia. Devolveu as ogivas nucleares para a Rússia, em sinal de paz, para que a Rússia nunca invadisse a Ucrânia. Você vê como é que é a história, né? Acho que talvez até bom, né, que devolveu, né? Porque se a Ucrânia ainda tivesse arma nuclear, o negócio podia ficar mais feio que já está, né? Então, a falha de refrigeração, explosão, prédio ruiu, liberando a nuvem radioativa. Dezenas de pessoas morreram de imediato, quem estava lá dentro, vaporzão de 500 graus. E num raio de 30 quilômetros, 135 mil pessoas foram evacuadas. A nuvem, em algumas semanas, atravessou vários países europeus, contaminando a agricultura, os animais e as pessoas. Tá? E Moscou não contou nada, viu? Moscou não falou nada. Quando essa nuvem chegou aqui, depois da Inglaterra, aqui, né? Você tem a Islândia, depois aqui da Inglaterra, debaixo dessa legenda aqui está a Islândia. Quando a nuvem radioativa chegou na Islândia, é que o pessoal estava fazendo um estudo de atmosfera lá, viu que estava muito radioativo. E aí foi perguntar, né, se não tinha vazado radioatividade em lugar nenhum. Aí a Rússia falou, né, a União Soviética, Moscou, né? Ah, não, teve um probleminha aqui, uma coisa pouca, né? Foi esse aí, o maior acidente nuclear aí que a gente tem notícia. Né? Aí está Pripyat, né? Pripyat é a cidade onde ficava lá a usina, né, de Chernobyl, abandonada, né? Abandonada. A situação dela hoje é isso aí, né? Hoje é isso aí. Tá? Fukushima, no Japão, coisa semelhante, né? A central nuclear de Fukushima foi danificada com consequência do terremoto e tsunami. Aí não foi falha de refrigeração, não. Teve um acidente natural, né? Teve um terremoto, veio uma onda gigante, né? Os reatores foram desligados depois do terremoto, entendeu? Desligaram os reatores, né? Geradores de emergência foram botados a funcionar, né? Foram iniciados, né? Para resfriar, gerador a diesel, né? A central era protegida por um dique, essa muralha aqui embaixo, que é o mar, né? Essa muralha aqui, para resistir a uma onda de 6 metros de altura. Só que veio um tsunami de 14 metros. O tsunami passou por cima desse dique, foi direto lá nos reatores, né? Jogou água salgada nos reatores, lá nos geradores, né, a diesel, aí parou de funcionar, a água parou de circular, começou a superaquecer, aí teve explosão e vazamento, né? E os vazamentos radioativos foram da mesma ordem dos de Chernobyl. Quer dizer, em termos de vazamento, foi igual, Chernobyl e Fukushima. Mas em termos de matar pessoas, não sei o quê, né? O de Fukushima, o de Chernobyl foi mais cedo. E sucessivos vazamentos foram detectados após o acidente. Até hoje tem problema lá com isso aí, né? Porque na beira do mar eles armazenam resíduo, o resíduo escorre para o mar, está confusão danada. Vira e mexe está aí. E aí está a zona de exclusão de Fukushima, né? Aqui é a zona de exclusão de Pripyat, né? E aqui é a zona de exclusão de Fukushima. Tem até a cervejinha lá. Não dá para pegar, né? Radioativo. Tá? Mas Pripyat está mais feio, é claro, né? Mais tempo, né? Cresceu até árvore lá no meio, né? Aqui não deu tempo ainda de crescer árvore no meio de Fukushima. Tá? Bom, e como é que funciona a tal da bomba atômica, né? Como é que funciona a tal da bomba atômica? A bomba atômica é uma bomba de fissão, né? É uma bomba de fissão. Essa aí é o rapazinho, né? Little Boy, foi lançado em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Como é que funciona essa bomba, né? Como é que funcionava essa bomba? O negócio é o seguinte, gente. Se você juntar, deixa eu voltar uns slides para trás aqui. Se você juntar na sua mão, tá?
se você juntar na sua mão 15 quilos de urânio 235, 15 quilos de urânio 235, 100% urânio 235, tá? Zero de urânio 238, quer dizer, urânio super enriquecido, alto enriquecimento. Se você juntar na sua mão, igual que esse cara está segurando aí, 15 quilos de urânio 235, isso explode sozinho. Isso explode igual uma bomba atômica sozinho na sua mão. Não precisa mais nada. Tá? Você está com urânio aí, ó, vem um nêutron lá do fundo do espaço, lá, tá? Vem um nêutron lá não sei da onde, tá certo? O nêutron vem, ó, entrou aqui, meu filho. Reação em cadeia, explode na sua mão. Tá? Então, 15 quilos de urânio a gente chama de massa crítica. 15 quilos de urânio a gente chama de massa crítica. Tá? Ou o pessoal não tem certeza se é 15 quilos, não. Tá? Admite-se que seja 15 quilos. Tá? Porque ninguém ensina também como é que constrói uma bomba atômica assim fácil, não. Certo? Então, a gente admite que é 15 quilos de urânio puro, explode sozinho. Então, como é que funciona uma bomba atômica? Né? Então, está aí o Little Boy. Né? Dentro dela tem um tubo. Nesse tubo, você tem essa coisa de um lado, tá? Com esse formato assim, ó, né? Esse formato assim, com um buraco no meio. E do outro lado, você tem uma coisa assim comprida. Certo? Ela se encaixa. Ela se encaixa. Tá? Encaixa perfeitamente. Certo? Então, o que acontece? Atrás dessa aqui, ó, dentro do tubo, você põe um explosivo convencional. Explosivo convencional. Dinamite. Um TNT. Aqui dentro da bomba. Esse TNT explode, joga esse pedaço aqui, ó, na direção do outro. Joga na direção do outro. Tá? Então, esse pedaço aqui tem 8 quilos. Esse outro pedaço aqui tem 8 quilos. Na hora que esse ajunta, 16. 16 é maior que 15. Explode sozinho. Entendeu? Então, 15 é a massa crítica que a gente chama. 15 é a massa crítica. Se você tiver 14, não explode sozinho, não. 10 não explode sozinho, não. 2 não explode sozinho, não. 8 não explode sozinho. Mas você juntou 15, explode sozinho. Então, isso é jogado do avião, um bombardeio, né? Na época foi usado um B-52, né? Isso é jogado e explode em cima da cidade. Eles calcularam uma altura de 500 metros para explodir. Tá? Tem um sistema lá dentro para, né, explodir a 500 metros de altura, que aí você tem um dano maior. Né? Na hora que explode ali em cima, você tem um cone de destruição. Né? Um cone de destruição aí que arrasa a cidade que está lá embaixo. Né? Então, essa foi a explosão da bomba A em Hiroshima, uma bomba de 15 quilotons, tá? 15, aqui, ó. O que é isso? 15 mil toneladas. 15 quilotons, 15 mil toneladas de TNT. Tá? Equivalente, então, a 15 mil toneladas de TNT. Equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Isso que quer dizer 15 quilotons. Explodiu, então, em cima de Hiroshima. Isso é uma foto tirada pelo avião, pelo bombardeio. Tirou várias fotos da cidade. Tá? Tá o mar aqui, ó, o porto aqui de Hiroshima. Ele explodiu a 500 metros de altitude. Tá? Matou 70 mil pessoas, feriu outras 70 mil, sem contar os mortos depois por radiação. Tá? Então, isso foi em 6 de agosto de 45. Os Estados Unidos achavam que o Japão ia se render após esse lançamento dessa bomba. Certo? O Japão não se rendeu. Certo? Olha aí como é que ficou Hiroshima. Isso aqui é um memorial, tá? Que tem lá em Hiroshima, uma maquete, né? Um memorial que tem lá, mostrando como é que era a cidade, como é que ela ficou. Certo? O epicentro da explosão é mais ou menos perto dessa ponte aqui, ó, acho que é nessa região aqui, 500 metros para cima. Certo?
E aí, né, destruiu bastante. Né? Aí o Japão não se rendeu. Aí, 3 dias depois, lançaram a outra bomba, Fat Man, né? O gordo. 9 de agosto de 45, lançaram sobre Nagasaki, uma bomba mais poderosa, 21 quilotons, certo? Mas matou menos gente, porque estava ventando muito e eles erraram os cálculos lá e a bomba não caiu no lugar exato que eles queriam. Ela acabou sendo arrastada pelo vento, mais para a região mais de bairro, mais periférica lá de Nagasaki, certo? Então acabou matando menos gente, mas mesmo assim 40 mil mortos, 25 mil feridos é uma coisa impressionante, né, gente? E o Japão, então, aí se rendeu aí, na Segunda Guerra. É importante que você saiba, eu acho que é importante que você saiba, que antes de lançar essas duas bombas, tá? Antes de lançar em Hiroshima e Nagasaki, Estados Unidos fez um bombardeio em Tóquio, tá? Um bombardeio convencional com bomba incendiária. Tá? A maioria das casas de Tóquio era de madeira, certo? Então você joga bomba incendiária no lugar que as casas de madeira é inferno. Né? Matou 100 mil pessoas, certo? Matou 100 mil pessoas. Bombardeio em cima de Tóquio, matou 100 mil pessoas. Então, assim, claro que aí é uma bomba só matando 70 mil, né? É uma coisa impressionante, mas o Japão já estava bem arrasado, já, né? O Japão já estava bem arrasado quando essas bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Certo? Aí tem as teorias, né? Porque precisava de acabar com a guerra rápido, tem um tanto de papo. Depois, se vocês quiserem, a gente bate papo sobre isso aí, que é um assunto bastante interessante. Dramático, né? Interessante. Então, tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a fissão. Tá? Fissão. Então, voltando aqui. Ó. Fissão. Tudo que eu falei aqui é fissão. Bomba atômica, tá certo? Reator nuclear, enriquecimento de urânio, tá? Chernobyl, Fukushima, bomba A, né? Hiroshima, Nagasaki, tá? Agora, fusão. Fusão, tá? Fusão é a união de núcleos de átomos para formar novos núcleos de átomos maiores. Então, nós vamos juntar 2 núcleos pequenos, vão formar um núcleo maior. Normalmente, trata-se da fusão de isótopos do hidrogênio. Lembra os isótopos do hidrogênio? Deutério e trítio? Deutério e trítio? Então, normalmente, é a fusão do deutério com o trítio. E aí forma átomo de hélio. Mas eu posso fundir e formar lítio, berílio, boro, carbono, certo? Pode haver outras fusões também, mas normalmente, quando se fala em fusão nuclear, é deutério e trítio formando hélio. Tá? Fusão nuclear necessita de uma enorme quantidade de energia para acontecer. Muito mais que a fissão. Tá? E libera muito mais energia também. Certo? Produção de energia no nosso Sol e em outras estrelas ocorre por fusão nuclear. Então, um exemplo aqui. Ó. Um exemplo, tá, gente? Aqui eu coloquei deutério com trítio. Deutério com trítio. Tá? Mas pode ser deutério com deutério, trítio com trítio, tá? Tanto faz. Então, um átomo de deutério, um átomo de trítio, eles vão se fundir e vão formar um átomo de hélio. Então, deutério, olha lá, um próton e um nêutron. Lembra? Deutério, próton e um nêutron. Trítio, um próton e 2 nêutrons. São os isótopos do hidrogênio, né? Aí juntou, deu hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, sobrou um nêutron. Entendeu? E libera uma enorme quantidade de energia. Libera uma enorme quantidade de energia. Tá? Então, quando você tem a fusão de 2 núcleos para formar um núcleo, libera uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que a fissão do urânio. Muito mais. Muito mais. Tá? Agora, a fusão não gera lixo radioativo. Pelo menos não nos níveis de fissão. Tá? Em princípio, não gera nada. Tá? Em princípio, não gera nada. Mas esse nêutron aqui, ele pode acabar sendo absorvido por algum átomo, o átomo virar radioativo e tal, mas é muito menos do que acontece na fissão.
Tá? Então, assim, a fusão, em princípio, é uma produção de energia limpa. Gera pouco lixo. Tá? Gera pouco lixo. Uma enorme quantidade de energia. Tá? Uma enorme quantidade de energia. Então, a fusão utiliza isótopos de hidrogênio, deutério e trítio. Reatores nucleares de fusão, atenção, atenção, são experimentais. Gente, falou em reator nuclear, tá? Ah, porque lá na Ucrânia tem um reator nuclear, não sei o quê, tarará, tarará. Falou em reator nuclear, é fissão. É o chamado reator convencional de fissão, tá? Reator nuclear, fissão, produção de energia. Os reatores de fusão são reatores experimentais. São pequenos, geram pouca energia, tá? Que é para o pessoal estudar a fusão nuclear. Tá? Eles não são comerciais. Tá? Deixa eu escrever aqui na frente para ficar bem claro isso aqui. Não são comerciais. Tá? Eles têm um grande consumo de energia para manter a segurança. Então, na prática, eles consomem mais do que produzem. Eles têm um consumo exagerado de energia para manter a segurança. Mas eles não geram lixo radioativo. Então, eles falam que são limpos, né? Não geram lixo radioativo. Mas por que eles têm um grande consumo de energia para manter a segurança? Porque há o risco de explosão. E aí é a explosão nuclear. E quando é a explosão nuclear de fusão, a gente chama de explosão termonuclear. Tá? Quando é a explosão de fusão, a gente fala que é termonuclear. Aí é uma coisa de doido. Não é vazamento igual o Fukushima, igual o Chernobyl, não. Explosão mesmo, gigante. Tá? Então, os que existem até hoje são experimentais. No Rio de Janeiro tem um, tá? Reator nuclear de fusão experimental. Na França tem, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, para todo lado aí você tem. Mas eles não geram energia ainda. Tá? O pessoal morre de medo deles, porque se der errado, é explosão termonuclear. Tá? E a fusão é usada nas armas nucleares. Aí a bomba de hidrogênio ou bomba H. Bomba de hidrogênio ou bomba H. Então, bomba A é a bomba atômica de fissão. Tá? Vamos anotar aqui. Bomba A, fissão. Bomba H, fusão. Tá? Esquece não, viu? Esquece não. Não esqueça isso. Tá? Então, existe a bomba H, a bomba de hidrogênio, que é a bomba de fusão nuclear. Bom, aqui você tem duas cenas aqui do filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha 2, Tobey Maguire, né? 2004, certo? Que aí você tem, né, os vários Homens-Aranhas, né? Que até se juntaram aí no último filme, né? Então, nesse filme do Homem-Aranha aí, esses filmes de aventura e ficção, eles têm repetido à sua maneira as reações de fusão que ocorrem no interior do Sol. Então, nesse filme aí, o Dr. Otávio Octopus, né, esse sujeito aí, resolveu fazer uma fusão nuclear, tá? Onde feixes de laser foram usados para fornecer energia para a fusão do trítio, para a produção de hélio. Ele arrumou uma bolinha de trítio, né, com o Harry lá, aquele amigo do Peter Parker lá, arrumou lá uma bolinha de trítio, canalizou feixes de laser lá em cima para provocar a fusão nuclear. Tá? Realmente é isso que a gente faz nesses reatores de fusão experimentais. Tá? É isso. Laser para fazer a fusão. É a fusão nuclear. Tá? Agora, é óbvio, né, gente? Isso aqui é Hollywood, né? Isso aqui é filme. Tá? A temperatura, até ocorre a fusão, forma um sol, né? Eles fizeram uma analogia aí com as estrelas, né? Com o Sol, né? Com as estrelas. Então, a fusão formou um Sol. Aí você tem um campo magnético para controlar. Realmente, a gente usa campo magnético. Mas não é recipiente aberto, né, gente? Presta atenção, presta atenção. Tá? Para fazer a fusão aqui, ó, eu preciso de 1 milhão
de graus Celsius, tá? Para fazer a fusão aqui, certo? E quando eu tenho a fusão, libera em torno de 100 milhões de graus Celsius, tá? Então, eu preciso de 1 milhão para fazer a fusão, e o calor liberado é da ordem de 100 milhões. Então, imagina, né? Aberto, né? O cara lá do lado, com essas mãozinhas, tá? Ia derreter todo mundo. Então, isso aqui é ficção, tá? Mas, realmente, né? Um reator de fusão está aqui, ó. O deutério e trítio é colocado no meio, feixes de laser são usados para provocar a fusão. Isso é tudo no vácuo. O plasma gerado, que vai gerar um plasma, certo? Vai gerar um plasma a 100 milhões de graus Celsius, tá? A 100 milhões de graus Celsius, com ímãs supercondutores ali em volta, para evitar que o plasma encoste na parede. Porque se o plasma encostar na parede, derrete tudo, cara. 100 milhões de graus, tá? Vê lá. Então, aqui tem campos magnéticos para manter a fase, mas está no ar, né, cara? Isso aí é ficção, tá? Ficção, não fica achando que é assim, não. O doutor Otávio vai chegar atrás de você, que não vai, não, tá? Então, isso aí, reatores de fusão experimentais, tá? Reatores de fusão experimentais. Aí o pessoal é doidinho com isso aí, porque se eles conseguirem controlar a fusão nuclear, eles vão ter uma enorme quantidade de energia, certo? Barata. Se eles conseguirem controlar a fusão nuclear, vai gerar energia demais. Tá? Agora, tem um risco. Se isso aqui falhar, é a explosão termonuclear, igual bomba H. Tá? A verdadeira bomba H. Certo? Bom, olha o esquema de funcionamento da bomba de hidrogênio. Olha aqui, ó. Olha que doideira. Olha que doideira. Bomba de hidrogênio. Dentro da bomba de hidrogênio, olha o que eu tenho. O que é isso aqui? Ó? TNT e urânio-235. É uma bomba A. Eu tenho uma bomba A dentro da bomba H. Eu tenho uma bomba A dentro da bomba H. Que isso, Ramon? Ué. Eu não preciso de 1 milhão de graus? Falei com vocês. Eu não preciso de 1 milhão de graus para acontecer a fusão. Né? Eu preciso de 1 milhão de graus. Então, dentro da bomba A, dentro da bomba H, tem uma bomba A, urânio-235, que vai gerar 1 milhão de graus e tem um deutério e trítio. Então, ocorre a primeira fissão, libera energia, a energia provoca a fusão, que libera energia e aí explode tudo. Tá? Então, nós temos esse teste aqui, ó, de uma bomba de fusão americana, a bomba americana mais forte que já foi produzida, é esse teste aí de Castle Bravo, tá? De 15 megatons. 15 megatons. 15 milhões, megamilhões, tá? 15 milhões de toneladas de TNT. Tá? Lembra que Hiroshima era 15 quilotons. Era 15 mil toneladas de TNT. Hiroshima. 15 mil toneladas de TNT. Essa é 1000 vezes mais forte. 15 milhões de toneladas de TNT. Tá? Essa bomba aí, Castle Bravo, tá? É o teste mais famoso aí de explosão americana. Agora, a União Soviética, né? Na época, a União Soviética, né? Hoje a gente chama de Rússia, né, gente? Chamava Rússia, virou União Soviética, voltou para a Rússia de novo. Fez um teste. Na mesma época, né? Uma bomba chamada Tsar Bomba, ou Czar Bomba, né? Bomba do Czar, bomba do rei, né? Que deu 57 megatons. As imagens dessa explosão foram liberadas recentemente. Tem coisa de uns 2 anos, aí, 1 ou 2 anos, aí que eles liberaram essas imagens. Tá? 57 megatons. 57 megatons. Tá? Uma bomba de hidrogênio. Você faz a continha depois aí. Você pega 57 milhões de toneladas de TNT, divide por 15, 1000 toneladas lá de Hiroshima, você vê quase 4.000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Né? E aí vai o sujeito lá e fala que botou o arsenal dele de prontidão. No arsenal dele tem isso aí. Complicado, né, gente?
bastante complicado, certo? Bastante complicado. Uma perguntinha para nós aqui. Quem tira essas imagens, essas imagens, né? Perto da explosão, não é tão perto isso, não. Esse cogumelo é gigantesco, tá? Então, pra você ter uma ideia, é aqui, ó, tá vendo? 50 megatons. A bomba Tsar da Rússia, detonada em 61, atingiu 200 mil pés. 200 mil pés. Vou fazer uma conta aqui. 200 mil pés, cara, é alto demais. 30 mil pés é 10 quilômetros. Então, dá mais de 60 quilômetros de altitude. O cogumelo dela dá mais de 60 quilômetros de altitude. Certo? Mas o Everest está aqui. Ó. Né? O Everest está aqui. Ó. Cogumelo. Então, não está tão perto assim, não. É que o cogumelo é gigantesco mesmo. Tá? Agora, esses aqui, aí você tinha, né? Você quer foto tirada de avião, em grande distância, certo? Você tinha umas câmeras posicionadas também em solo, automáticas, sem ninguém, certo? Para tirar. Né? Mas olha aí, ó, Hiroshima, aí, ó, 20 mil pés. Ó, né? Nagasaki, menos, 20 mil pés também. Né? Aí você tem uma bomba de 1 megaton francesa, aí, ó, certo? Já vai a 60 mil pés. A Castle Bravo, né, americana, de 15 megatons, 100 mil pés. E a Tsar Bomb, 50 ou 57 megatons, aí há controvérsias, né? Chegando, então, muito acima aí da estratosfera. Né? Bem para cima da estratosfera. Né? Só para você ter uma noção, tá? Então, não é bom brincar de guerra hoje em dia, não. Realmente não é uma ideia muito boa, não. Complicado. Tá? Durante a Guerra Fria, gente, foi desenvolvido aí esses armamentos, né? Esse armamento foi desenvolvido aí nos Estados Unidos, os mísseis Minuteman, tá? Mísseis que lançavam 3 ogivas ao mesmo tempo. Né? 3 ogivas ao mesmo tempo. Então, o arsenal americano é cheio desses mísseis Minuteman, certo? 3 ogivas ao mesmo tempo. Você pode lançar 3 bombas H ao mesmo tempo. Tá? Então, lançado, vai na estratosfera, que seria o nível da troposfera, ele vai na estratosfera, abre lá em cima, joga os mísseis e acerta o outro lado do mundo. Né? São mísseis que atravessam, né? Chamados transcontinentais. Né? Transcontinentais, através de intercontinentais, né? Um continente para o outro. Né? Através de um continente para o outro. Então, a preocupação, por exemplo, da Rússia, né? Com proximidade de bases dela, é a mesma preocupação que os Estados Unidos também têm, de proximidade de bases dela. É isso. Certo? O problema é esse. Tá? Imagina aqui, tá? Um país aqui, ó, pode ser Estados Unidos, tá? E aqui Cuba, tá? Ou pode ser a Rússia e a Ucrânia, tá? Tanto faz. Se você tem bases inimigas muito próximas, você tem bases inimigas muito próximas ao país, tá? Isso é um risco enorme, porque não dá tempo de você fazer nada. Quer dizer, uma bomba, um míssil sair dos Estados Unidos, tá? Para lançar a ogiva na Rússia, é possível? Claro. Tá? Mas demora 1 hora para fazer isso. Certo? É detectável no ar, aí dá para fazer alguma coisa, pelo menos mandar no sentido contrário. Né? Agora, quando você tem Cuba, muito próximo dos Estados Unidos, ou Venezuela, muito próximo dos Estados Unidos, ou Nicarágua, muito próximo dos Estados Unidos, e qualquer um desses aí tem mísseis apontados para os Estados Unidos, não dá tempo dos Estados Unidos fazer nada, entendeu? Se mandar alguma coisa. Mesma coisa Ucrânia, tá? Finlândia, Suécia, né? Estão muito próximos da Rússia. Tá? Vocês mandar um míssil lá, não dá tempo de fazer nada. Mas é que negócio, é melhor conversar e combinar de não brincar com isso. Né? Como o Pedro colocou aí, melhor não brincar com isso. Né? Sentar e
Não vamos brincar com mísseis. Não é isso que o pessoal está falando. Aí um dos mais doidos dos doidos, né? Kim Jong-un, inspecionando aí um possível artefato termonuclear, bomba H, que foi testado em 3 de setembro de 2017. A Coreia do Norte já tem bomba H. Aí, ó. Olha o esquemazinho aqui, tá vendo? Isso aqui eu coloquei, tá? Aí a bomba A e a bomba H, né? Aqui na parede é a mesma coisa, a bomba A e a bomba H. Essa parte aqui seria a bomba A, tá? Essa parte aqui seria a bomba A e aqui seria a bomba H. Certo? Tá vendo? Tem uma cinturinha. Ele testou isso no subsolo, né? Testou isso no subsolo, lá na Coreia do Norte. Mas ele produziu uma bomba pequena, viu? Ele produziu uma bomba H pequena, uma bomba H de baixo impacto. Tá? Não foi uma bomba H de grande impacto. Mas ele já desenvolveu um míssil capaz de mandar até nos Estados Unidos uma bomba dessa. Então, a gente estava achando que era só ele que estava doido, né? Mas tem mais doido no mundo também, não é só ele. Putin está lá querendo mandar bomba também nos outros. Isso mesmo, Thales, né? Aponta ali, o outro, não sei o quê, tá só para tirar foto, né? Parece estar entendendo alguma coisa que está acontecendo. É isso mesmo. Aquela pose para fotógrafo. Né? Bom, então, ó, já falamos muita coisa importante, tá? Mas ainda tem mais ainda. Tá? Então, nós já falamos do que é radioatividade, né? Os tipos de radiação, as leis da radioatividade, tá certo? Fissão, fusão. Agora vamos lá, meia-vida. Meia-vida cai bastante, viu? Meia-vida cai bastante. E é um conceito interessante, porque tem uma matemáticazinha aí no meio, né? Um conceito interessante. Pode aparecer também aí na prova de matemática. Né? Inclusive, meia-vida é um conceito que não é só para radioatividade, não. Existe meia-vida de medicamentos, essas coisas todas, meia-vida de poluentes no ambiente. E apareceu isso no Enem aí, recentemente, aí, com essa outra conotação. Tá? Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade ou quantidade de um elemento radioativo, atividade ou quantidade de um elemento radioativo se reduz à metade da atividade ou quantidade inicial. O que é atividade? Um elemento a 100% radioativo. Vai para metade, ficou 50% radioativo. Entendeu? A atividade de emissão de radiação está no máximo, 100%. Aí caiu para 50%, caiu para 25%, caiu para metade. Tá? E quantidade, eu tinha 10 gramas, agora eu tenho 5, 2,5, vai caindo para metade. Então, meia-vida é o tempo necessário para que isso aconteça. Tá? Então, nós temos um gráfico aqui de meia-vida para o Césio 137. Tá? Tem uma meia-vida de 27 anos. Meia-vida de 27 anos. Então, é só decaimento. Ele vai emitindo radiação e vai deixando de ser radioativo. Tá? Ele emite partículas, tá? E vai deixando de ser radioativo. Tá? Imagine que você tem 80 gramas de césio. Ou 100% de atividade de césio. Daí, a 27 anos, você vai ter 40 gramas, ou 50% da atividade. Então, caiu para metade, entendeu? Eu tinha 80, caiu para 40, ou 100 caiu para 50, tanto faz. Tá? Então, o tempo necessário para a quantidade ou a atividade do material cair para metade, esse tempo chama meia-vida. Então, a meia-vida do Césio é 27 anos. Então, eu tinha 80. Passou 27 anos, eu vou ter 40. Eu tenho 40. Passa 27 anos, eu vou ter 20. Eu tenho 20. Passa mais 27 anos, eu vou ter 10. Eu tenho 10. Passa mais 27 anos, eu vou ter 5. Entendeu? Vai sempre caindo para metade. Vai sempre caindo para metade. Tá? Então, isso que é meia-vida. Certo? O tempo necessário para quantidade ou atividade radioativa cair para metade. Ah, mas ele some? Não, ele transforma em outra coisa que não é radioativo. Entendeu? Então, tinha o Césio 137, radioativo. Ele emite partícula alfa. Deixou de ser Césio. Então, quando metade dele deixar de ser Césio,
então é uma meia-vida. Sobrou só metade. Né? Sobrou só metade. É essa a ideia. Tá? Cada isótopo radioativo tem um tempo de meia-vida dele. Né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Você tem alguns que são segundos, tem outros que são anos. Né? O carbono 14, 5.700 anos, para reduzir para metade. Olha o urânio, 4,5 bilhões de anos para reduzir para metade. 4,5 bilhões de anos para reduzir para metade. Tá? Então, cada elemento aí tem sua meia-vida. Aí eu tenho que saber de cor? Claro que não. Claro que não. Ou ele vai te falar qual que é a meia-vida, ou ele vai te dar a condição de descobrir. Então, aqui, ó, eu tenho uma massa inicial, passou um T-meio, tempo de meia-vida. Todos esses azulzinhos aqui eram radioativos, tá vendo? Todos esses azulzinhos eram radioativos. Passou um tempo de meia-vida, reduziu para metade. Metade da massa inicial. Passou o tempo de meia-vida, reduziu para um quarto da massa inicial. Passou o tempo de meia-vida, 1/8 da massa, vai por aí afora. Se você quiser uma fórmulazinha, eu acho desnecessário, tá? Pelo que aparece nos exercícios, eu acho desnecessário. Mas a massa final vai ser a massa inicial dividido por 2, elevado ao número de meias-vidas. Ao número de meias-vidas. Vamos ver. Massa inicial. Tá? Beleza? Por exemplo, 100 gramas. Massa inicial, por exemplo, 100 gramas. Passou uma meia-vida, quanto que eu vou ter? Quanto que eu vou ter? Tá? A massa inicial, 100 gramas, dividido por 2 elevado a uma meia-vida. Dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Aí, se passou 2 meia-vidas, massa inicial 100 gramas, 2 elevado a 2, 2 meia-vidas. Então, massa inicial 100 gramas dividido por 4, 25. Entendeu? É só fazer isso. Massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meia-vida. Você trabalha aí com exponencial. Tá? Você coloca o número de meia-vida aí como sendo exponencial. Certo? Exemplo de exercício. Se o período de meia-vida, chamado também de semidesintegração, viu? Mesma coisa, do isótopo de tório de massa 234 é 25 dias, interessa. Meia-vida de 25 dias. Isso aqui que interessa. Determine a massa desse isótopo que restará de uma quantidade de 100 gramas após 75 dias. Ah, eu quero usar a fórmula. Pode, mas não tem necessidade. Tá? Você joga aqui direto. Você joga aqui direto. Eu tinha 100 gramas. A meia-vida é 25 dias. Após 75 dias, são 3 meias-vidas. Não é? 25 dias é uma meia-vida. 75 dias são 3 vezes 25, são 3 meias-vidas. Então, aqui passou uma meia-vida. Tá? 25 dias. Deixa eu colocar aqui. Passou uma meia-vida. 25 dias. De 100 caiu para 50. Outra meia-vida, 25 dias. De 50 caiu para 25. Outra meia-vida. De 25 caiu para 12,5. Pronto. Aí, 12,5. Ah, eu queria pôr a fórmula. Beleza. Massa inicial 100. 2 elevado a 3, meia-vida. 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, 12,5. Mesma coisa. Agora, esse aqui é o inverso. O radionuclídeo, o isótopo radioativo, mesma coisa. Cobalto 60 usado em hospitais. Cobalto 60 usado em hospitais tem meia-vida de 5 anos. Calcule quantos gramas de cobalto 60 existiam no passado em um aparelho há 25 anos atrás, se hoje tem meio grama. Então, hoje tem meio grama. 5 anos atrás, tinha o dobro. 1 grama. Mais 5 anos atrás, tinha o dobro. 2 gramas. Mais 5 anos atrás, tinha o dobro. 4 gramas. Mais 5 anos atrás, tinha o dobro. 8 gramas. Mais 5 anos atrás, totalizando os 25 anos atrás.
5 meias-vidas, né? 5 vezes 5, 25. Eu tinha 16 gramas. Então, ou você vai jogando para metade, se você está pensando em tempo futuro, né? Daqui a 10 meia-vidas, você vai jogando para metade 10 vezes, tá certo? Ou você vai puxando para tempo passado, dobrando, né? A cada 5 anos atrás. Entendeu? Então, isso aí é manjadíssimo, isso aí cai mesmo, tá? Não é complicado. Medicamentos no nosso sangue funcionam assim. Medicamento, nada a ver com radioatividade, tá? Certo medicamento no nosso sangue tem meia-vida de 1 hora. Tomei 1 grama. Então, daí 1 hora só tem meio grama. Mais 1 hora tem 0,25. Mais 1 hora, 0,125. Entendeu? A cada 1 hora vai caindo para metade. Certo? Da mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Tá? Um poluente no ambiente, né? Um poluente aí, um fenol aí no ambiente, tem meia-vida de 10 anos. Tá? Cada 10 anos cai para metade a quantidade dele no ambiente. Então, o conceito de meia-vida não é só para radiação, não. Tá? Para outras coisas também. Chegando para o final, né? Radioatividade para fins pacíficos. Relembrando, então, a usina nuclear. Tá? Núcleo do reator, urânio enriquecido. No caso de Angra, 5%. Barras moderadoras para dar uma resfriada lá no reator. Né? Água super fervendo, com lixo radioativo, passando no núcleo do reator. Transferindo calor para a água azul, que vira vapor roxo, que movimenta a turbina, gera energia, esfria e volta. E a água do oceano, resfriamento principal do sistema. Tá? Então, ó, esse esquemão aí, manjadão, tem que saber. Tá? Há risco de explosão nuclear? Não, porque o urânio é de baixo enriquecimento, mas há risco de vazamento. Tá? Agora, se fosse uma usina de fusão, aí teria risco de explosão termonuclear. Bomba H. Né? Datação arqueológica. Olha aqui esse desenho do lado, depois vocês vão dar uma lida nisso aqui, para vocês entenderem direitinho. Tá? Esse desenho aqui do lado, ele fala o seguinte, que, resumindo, tá? Que na atmosfera nossa tem carbono 14. Certo? Existe nitrogênio 14 na nossa atmosfera, ele captura um nêutron vindo do Sol, tá? Radiação do cosmos, né? Vento solar, etc. Ele captura o nêutron e perde um próton. Aí ele vira carbono 14. Então, na nossa atmosfera, existe uma quantidade constante de carbono 14. Tá? Pelo menos a gente admite isso para os últimos 30 mil anos, que a quantidade de carbono 14 é constante. Então, a planta absorve esse carbono 14 para fazer a fotossíntese, né? Absorve o CO2. Da planta passa para o animal. Certo? Enquanto a planta e o animal estão vivos, eles estão trocando gases com a atmosfera. Então, a quantidade de carbono 14 neles é constante. Mas depois que eles morrem, o carbono 14 vai emitindo partícula, tá? Vai emitindo próton e vai deixando de ser carbono 14. Certo? E vai deixando de ser carbono 14. E vai virando nitrogênio 14. Certo? Emitindo próton, não. Ele vai partícula beta, tá? Decaimento beta. Ele vai emitindo e vai virando nitrogênio 14. Então, enquanto você está vivo, você está trocando gases com a atmosfera, a quantidade de carbono 14 no organismo é constante. Depois que você morre, você não troca mais gases com a atmosfera, a quantidade de carbono 14 vai diminuindo. Então, eu posso medir a quantidade de carbono 14 que sobrou e determinar a idade. Tá? Então, isso é datação. Datação pelo carbono 14. Olha aí do lado. Ó. A datação pelo carbono 14 é possível porque a quantidade desse isótopo diminui pela metade a cada 5.700 anos da morte do organismo. Isso é a meia-vida. Isso é a meia-vida. Enquanto estão vivos, os seres absorvem carbono 14 na taxa constante, mantendo uma certa fração de seus átomos de carbono como sendo esses isótopos. Após a morte, não ocorrendo mais absorções de carbono 14, o teor desses isótopos diminui, porque o mesmo sofre decaimento beta, transmutando para nitrogênio 14. Transmutação, virando outro elemento.
transmutação radioativa, tá? Virando outro elemento. Então, por exemplo, você pega lá um pedaço de papel, um pergaminho, tá? Um pergaminho. Ele tem lá 100 gramas. Ele deveria ter 1 miligrama de carbono 14. Ele deveria ter 1 miligrama de carbono 14. Tá certo? Se fosse 100 gramas de animal vivo, planta viva, seria 1 miligrama. Ele tem meio. Mas você só tem meio e reduziu para metade. Quer dizer que uma meia-vida, 5.700 anos. Esse pergaminho tem 5.700 anos que ele foi feito. Tá? Então, datação arqueológica é isso. Tá? Quanto menor a quantidade de carbono 14, mais antiga ele é. Só que é limitado a 30 mil anos, tá, gente? Para fazer datação de dinossauro, que é milhões de anos, aí usa outros isótopos. Tá? Carbono 14 é usado para arqueologia, 30 mil anos para cá. É múmia, pergaminho, essas coisas. Tá? Obtenção de radioisótopos e aplicações. Então, existem os reatores nucleares de pesquisa. Tá? Fornece um fluxo de nêutrons que são jogados para produzir isótopos radioativos utilizados em atividades industriais, medicinais e agrícolas. Então, eu pego elemento que não é radioativo, bombardeio ele com nêutron e ele transforma em radioativo. Tá? Aí ele emite radiação que pode ser usado para diversas coisas aí, na indústria, na medicina ou na agricultura. A foto aí, ó, nós temos um reator de pesquisa localizado no CDTN, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, do CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, da UFMG. Então, isso aí é na UFMG. Esse reator aí está no campus da UFMG, perto do restaurante setorial 1, tá? Restaurante dos Calor lá, estudante, né? Um pouco mais para trás ali tem as instalações do Centro Nacional de Desenvolvimento de Energia Nuclear, certo? E eu já visitei esse centro 2 vezes, é extremamente interessante. Isso é um reator que a gente chama reator de piscina, tá? O núcleo do reator fica lá embaixo com água ali em volta. Não gera uma enorme quantidade de energia, tá? Mas ele gera radiação que é usada para fazer isótopos radioativos que vão ter uso em outros processos, tá? Por exemplo, na engenharia. Então, eu posso usar isótopos radioativos para verificar vazamento em oleoduto. Eu tenho um oleoduto subterrâneo, certo? Tem um vazamento nele. Eu quero saber onde é que está vazando. Ele está debaixo da terra, está 5 metros debaixo da terra. Eu não vou escavar 1.000 quilômetros para ver onde é que ele está vazando. Imagina um oleoduto de 1.000 quilômetros. Tá? Ah, por que não faz o oleoduto lá em cima? Porque o pessoal rouba o óleo. Lá embaixo o pessoal já rouba. Tá? Então, você coloca o isótopo radioativo dentro dele. O isótopo radioativo entra aqui e sai lá do outro lado. Só que aqui não está vazando? Tem uma trinca aqui, tá vendo? Aqui está vazando óleo. Então, o isótopo radioativo está vazando junto. Aí você vem com um jipe passando em cima do oleoduto e medindo radiação. Aqui tem muita radiação. Quer dizer que aqui está vazando óleo com o isótopo radioativo. Então, o aumento da radiação no ponto de vazamento pode ser facilmente identificado. Tá? Gambiarra muito interessante, né? Gambiarra muito interessante. Irradiação de alimentos e equipamento médico hospitalar. Já caiu no Enem 3 vezes, hein? Cuidado, hein? Já caiu no Enem 3 vezes. Tá? A irradiação de materiais é feita com radiações ionizantes, como raio gama. Tá? Você faz a irradiação com raios gama. A irradiação não torna os materiais radioativos, viu? A irradiação com raios gama não torna o material radioativo, pois a energia envolvida não é suficiente para alterar núcleo atômico dos materiais irradiados. O processo não altera a textura, nem sabor dos alimentos, mas elimina micro-organismos, inibe maturação de frutos, aumentando o tempo de conservação do alimento. Então, aqui, morangos não irradiados, tudo podre, tá vendo? E morangos irradiados, após 15 dias dentro da geladeira, 4 graus. Você vê que o morango irradiado conserva a cor, textura, tudo mais, tá? Não altera nada nele, tá? Não é radioativo, não é perigoso nem nada. E esse aqui, fungos, bactérias, apodreceram mesmo.
Então, a irradiação mata esses fungos bactérias. Então, você pode irradiar também equipamento hospitalar, bisturi, essas coisas, para esterilizar, entendeu? Você esteriliza, você mata os micro-organismos ali, fica estéril, esterilizado. Isso aqui é muito interessante, viu? Irradiação de alimentos. Na biomedicina, a radioterapia, né? Bomba de cobalto de césio. Então, o que é a bomba de cobalto de césio? A bomba de cobalto de césio é igual aquele tijolo de chumbo, tá? É aquele tijolo de chumbo com uma amostra radioativa lá dentro, certo? Que sai por um furo, um feixe de radiação. Mesma coisa, sai por um furo ali, um feixe de radiação. E esse feixe de radiação vai exatamente no tumor. Como o tumor, as células multiplicam muito, né? Tumor, as células multiplicam muito, elas são muito sensíveis à radiação, então elas morrem, tá? Elas acabam morrendo, certo? E aí, né? O tumor está eliminado. Tá? Então, isso aí é a radioterapia. Radioterapia, terapia com radiação. Usando cobalto 60 ou césio 137, tá? Cobalto 60, o isótopo 60 do cobalto, ou isótopo 137 do césio. Então, a destruição celular, dependendo da dose de radiação recebida, a radiação deve incidir durante mais tempo sobre o tecido tumoral. Então, esse sujeito aqui, por exemplo, do desenho, ele tem um tumor aqui na cabeça, lá no cérebro. Eu ponho ele deitado aqui na maca, jogo radiação, olha lá, jogo radiação no tumor. Ah, mas a pele dele está tomando radiação, mas é pouca. Depois eu viro o aparelho, jogo radiação no tumor. Ah, mas a pele está tomando radiação, mas é outra região da pele. Entendeu? Eu vou virando isso aqui, ó. O tumor sempre recebendo radiação, mas a pele não. Então, vai mudando a pele que está recebendo radiação. Então, a pele recebe pouca radiação, não tem problema. Mas o tumor recebe muito, então ele morre. Tá? Essa é a bomba de cobalto ou de césio. Que deu problema em Goiânia. O caso do césio 137 em Goiânia. Né? 2 sujeitos procurando sucata. Encontraram um aparelho deste radioterapia abandonado numa clínica velha. A clínica estava fechada, toda abandonada, entendeu? Os donos da clínica foram extremamente irresponsáveis, deixaram esse material lá dentro. Os 2 pegaram o aparelho de radioterapia e venderam para o ferro velho, porque tinha chumbo, né? Tem chumbo em volta. Aí os caras desmontaram lá o aparelho e liberou 20 gramas de cloreto de césio 137. Na mão dos caras lá, e eles espalharam, deram presente para os amigos, etc. Césio 137 brilha no escuro com cor azulada. A cor azulada é bonita. O dono do ferro velho apaixonou por essa cor azulada, adorou ficar carregando esse tempo para um lado para o outro, distribuiu o pó para os amigos e tal. Aí começam a aparecer os sintomas de contaminação, tontura, náusea, vômito, diarreia. Só foram caracterizados em 29 de setembro, 16 dias depois. Ninguém lá na região do bairro, lá do Ferro Velho, sabia o que era aquilo. Entendeu? E aí o trem foi espalhando lá. A esposa do dono do Ferro Velho desconfiou que era aquilo, levou na vigilância sanitária. 4 pessoas morreram, 129 apresentaram contaminação interna e externa. Entre essas que morreram, uma sobrinha dele, aí o dono do Ferro Velho, uma sobrinha dele que ingeriu, né, material radioativo. Ela estava com a mão suja de pó, de césio, foi comer um ovo cozido e ingeriu. Aí torra por dentro, né? Aí não tem como, morreu rapidamente. Esse lixo, quer dizer, passaram com um trator, lá, juntaram tudo, deu 13,4 toneladas de material contaminado com esse pó. 20 gramas espalharam no ambiente contaminado 13,4 toneladas de material. Está armazenado no depósito lá em Goiânia. Tá? Vai ficar lá por 180 anos, que é 6 meia-vida, né? Para reduzir a quantidade insignificante. Tá? 20 gramas, 6 meia-vida, tá? Reduz a menos de 1 grama. Aí, certo? Isso é famosíssimo, né? Foi logo depois de Chernobyl. Chernobyl foi em 86, o acidente de Goiânia foi em 87.
E, finalmente, uma aplicação na medicina, que é a tomografia PET, conhecida como PET scan, tá? PET scan. Coloquei esse nome aqui. PET scan. Não é PET animal de estimação, não, tá? É PET outra coisa. Certo? Tomografia, emissão de pósitrons. Pósitron. Pósitron é aquele elétron positivo, aquele antimatéria que eu falei com vocês, que ia aparecer no finalzinho aí. Está ele aí. Tá? Tem uma tomografia por emissão de pósitrons. Está aqui o sujeito submetendo a tomografia. Permite obter imagens com mais detalhes e menor exposição à radiação do que outras técnicas de tomografia. A técnica PET usa glicose marcada com carbono 11. Tá? Glicose marcada com carbono. Tumores, gente. Tumores adoram glicose. Tumor adora açúcar. Tumor tem um metabolismo muito alto, ele adora açúcar. Certo? Então, o tumor consome, tá? A glicose. Então, a glicose vai para o tumor fica cheio dessa glicose radioativa. Tá certo? O carbono 11 emite um pósitron, beta+. Um tempo de meia-vida de 20 minutos. O pósitron emitido, aqui, ó, captura rapidamente um elétron. O pósitron tromba com o elétron. E na hora que tromba com o elétron, aniquilação, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de radiação gama. E o local, então, aparece, claro. Tá? Então, para vocês entenderem. Tá? Esse sujeito aqui está com um tumor no pulmão. Está aqui, está com um tumor no pulmão. Tá? Ele toma glicose radioativa. Toma não, injeta no sangue dele a glicose radioativa. A glicose vai para o corpo todo. O câncer adora a glicose. Como o fígado também gosta, tal, certo? Aqui o fígado pegou um pouquinho de glicose para ele, tal, mas isso aqui é esperado que aconteça. Tá? Mas o pulmão do cara pegou bastante glicose. Não é esperado que isso acontecesse. O pulmão não gosta tanto de açúcar assim, mas o tumor gosta. Então, ele pega a glicose radioativa. A glicose emite um pósitron, o pósitron tromba com um elétron, aniquilação, liberação de energia, aí fica, claro, emissão de radiação gama. Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas. Já assistiram? Alguém assistiu esse filme? Culpa é das Estrelas? Valentina, você assistiu, Valentina? Culpa das Estrelas? As meninas que gostam, choram no final, tudo. Pedro assistiu, Renatinho também assistiu. Nesse filme, então assiste, então. Então não assiste, não. Eu vou dar spoiler, tá, Valentim? Vou dar spoiler. Que eu posso fazer. Se você não assistiu, eu vou dar spoiler. Final do filme, o rapazinho fala o seguinte, que fez o exame e acendeu igual a árvore de Natal. Não sei se quem assistiu lembra dessa frase aí. Eu fiz o exame e acendi igual uma árvore de Natal. Quer dizer, tinha um tipo de tumor espalhado no corpo inteiro, né? Então acendeu um tanto de luz desse aí no corpo dele, né? O tumor já estava espalhado pelo corpo dele, certo? Então, quando ele fala lá, acendi igual uma árvore de Natal, ele quer dizer isso, né? Tinha várias regiões de tumor absorvendo glicose, liberando energia, certo? Bom, esse então era o último slide nosso.